Jesus, revolução espiritual. 1 Samuel capítulo 7, a partir do versículo 2. Você vai ter oportunidade de acompanhar no telão. Você vai ter oportunidade de acompanhar aí de casa e compartilhar também a live pela página Pensamentos de um Pastor e pelo YouTube Encontro das Águas, onde eu creio que muitas vidas serão edificadas. Fica também o registro. E eu quero abrir parênteses aqui também para poder louvar a Deus pela vida do meu pai, que amanhã está fazendo idade nova, pastor. É o irmão Preto, que é o irmão Manuel, amanhã faz idade nova. A irmã também, que irmã? Ô, serva de Deus, que saudade eu estava da senhora. Está ali, abençoada do Senhor. É hoje o dela, dia 28, que coisa boa, né? O do Senhor é amanhã. Deus é bom demais. Tem um pai maravilhoso, que o Senhor continue te abençoando, meu pai. Então vamos lá, 1 Samuel capítulo 7, a partir do versículo 2. A arca permaneceu em Quireate Jearim muito tempo. Foram 20 anos e todo o povo de Israel buscava ao Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarotes, e consagrem-se ao Senhor, e prestem culto somente a Ele, e Ele vos libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos balins, dos postes sagrados, e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispa, e eu intercederei ao Senhor em favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispa, tiraram a água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas, ou julgou como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel. O Senhor lhe respondeu. Enquanto, oh maravilha, que tremendo, só iremos até aqui. Samuel oferecia holocaustos. Os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou fortemente, aleluia, contra os filisteus. E ali os filhos de Israel os derrotaram. Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero estar orando por você. Meu Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, Pai, nesse último culto do renovo do ano de 2022. Cremos que até aqui o Senhor já tem feito maravilhas, Pai, que o Senhor já tem falado conosco. Que louvor tão tremendo, que eu creio que subiu como aroma suave às tuas narinas, Pai. E nós como igreja também fomos edificados e fomos também transformados, Pai. Cremos que cadeias caíram por terra. Já ouvimos aqui, Senhor, momentos de oração com o pastor Everton, pastor Isaías, liberações com o pastor Gledson, com o Fernandinho, com a Camila, Pai. Mas cremos que o Senhor tem algo mais para cada um de nós. E eu creio, Pai, que nesta hora, assim como o Senhor falou comigo, que o Senhor venha falar com os teus filhos, e que eu venha diminuir, que o Senhor cresça, e que o Senhor continue sendo glorificado, em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está neste lugar, e que Ele habita em nós, aplauda lindamente o nome daquele que era, que é, e que há de vir, Jesus Cristo de Nazaré. Oh glória! Meus lindos, todos nós desejamos vivermos uma revolução espiritual. E quando eu falo de revolução, eu não falo simplesmente de recebermos dons, ou de estarmos na igreja e sermos impactados por uma palavra, ou pelo louvor que está sendo ministrado.
Eu não estou falando, em primeiro lugar, de você falar em línguas. E somos pentecostais e cremos no que Deus ele faz. Eu não estou falando, em primeiro lugar, de uma cura. Eu não estou falando também, em primeiro lugar, de você ter uma porta aberta na sua vida de emprego ou de negócio que venha te fazer prosperar mais do que aquilo que você já tem prosperado. Tudo isso Deus ele pode fazer e ele vai fazer, como consequência de uma grande revolução. Quando eu me refiro a essa revolução, eu estou me referindo ao nosso caráter, ao nosso eu. Tudo é gerado de dentro para fora. Tudo começa no nosso coração, no nosso interior. Tudo que Deus mais deseja é manifestar do seu poder, das suas maravilhas e da sua grandeza. Mas eu percebo que para que isso aconteça, a nossa permissividade é fundamental, para que o Espírito Santo ele possa agir do jeito que ele quer, a nossa rendição a ele. A Bíblia diz que o vento sopra onde quer. Lá no Evangelho de João capítulo 3, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vamos entender aqui alguns princípios nesta noite. É interessante que até esse momento, Samuel ele era profeta e sacerdote. Ele não era juiz, ele não tinha esse terceiro ofício sobre os filhos de Israel. Mas é interessante que os filisteus, por diversas vezes, estavam oprimindo os filhos de Israel e tomando a arca da aliança, que representava a presença de Deus, do meio do povo. Quando a arca foi tomada, Eli, que era sacerdote, veio a morrer, os seus filhos também, e Israel ficou desolado. Ficou debaixo do jugo dos filisteus. A arca no meio do arraial dos filisteus gerou muitos danos. Por quê? Porque ela representava a presença de Deus, mas o coração deles não era voltado para o Senhor, para a presença do Senhor. O Deus dos filisteus não era o Deus de Israel. Mas durante esse período, o povo sempre teve medo de não ter um Deus que os guiasse. Com a ausência da arca da aliança, eles começaram a estabelecer balins e outros deuses e astarotes. Era o mesmo contexto que havia acontecido quando Moisés subiu ao monte e ele demorou. Deus estava entregando, conforme o livro de Êxodo, os mandamentos, e o povo pediu que Arão construísse um bezerro de fundição. Em todo o tempo da história dos filhos de Israel, quando você lê o livro dos Hebreus, não só dos Hebreus aqui, da carta aos Hebreus, mas um livro que mostra a geografia bíblica e a história dos judeus, você começa a ver que sempre houve nas pessoas uma insegurança de não ter um líder, de não ter alguém que os guiasse. Só que em meio a tudo isso, muitas vezes eles quebravam princípios. Eles não se voltavam para o Senhor. Eles não tinham em seus corações a visão de que o único Deus imutável e inerrante era o Deus de Israel. Eles levantavam outros deuses, é tanto que em um simples momento que Deus usou uma serpente de bronze para que as pessoas, como símbolo profético no deserto, elas olhassem para a serpente em virtude de uma praga, onde as serpentes picavam as pessoas e elas morriam, e Deus mandou que essa serpente fosse levantada ali no deserto, apenas como símbolo profético. O povo passou a idolatrar a serpente, até que Deus mandou que ela fosse destruída lá na frente. E é interessante que, como as pessoas olhavam para a serpente e elas eram curadas como ato profético, a Bíblia fala no Novo Testamento que do mesmo jeito que a serpente foi levantada no deserto, Cristo estava sendo levantado para que quando as pessoas olhassem para Ele, recebessem cura e libertação, apenas tipificando e comparando a figura da serpente com a figura do que Cristo representa para nós. Mas a arca da aliança não estava no meio do povo, estava em Quireate Jearim. E os filhos de Israel, ao longo de 20 anos,
buscando ao Senhor, para que Deus mudasse aquele contexto, para que Deus trouxesse libertação, para que eles pudessem viver um tempo de transformação, porque eles não estavam mais conseguindo produzir, plantar, colher, não conseguiam mais vitórias, estavam temerosos, debaixo da servidão dos filisteus, comandados pelo império maligno dos filisteus. E o pior de tudo não era o que estava acontecendo do lado de fora, a opressão dos filisteus, era o que estava acontecendo do lado de dentro, que eles haviam levantado falsos deuses, Astarotes e Balins. Aí de repente Samuel, como profeta de Deus, ele chega e ele diz: não adianta de nada vocês buscarem ao Senhor no contexto que vocês estão. Já há 20 anos vocês buscam a Deus para que Deus mude essa realidade, para que Deus mude esse quadro, para que Deus traga a sua presença, para que Deus, Ele volte a fazer vocês prosperarem, para que vocês possam viver um novo tempo e uma revolução espiritual. Mas de que maneira? Se vocês não voltaram o coração de vocês para o único Deus verdadeiro, se vocês estão com deuses falsos no meio de vocês, se vocês substituíram o Senhor, as vitórias, elas não começam de fora para dentro, elas começam de dentro para fora. Em primeiro lugar, aqui contextualizando, e vamos aqui trazer esse pensamento para vocês. Primeiro vocês precisam limpar a casa. Primeiro vocês precisam organizar a casa. Vamos conjecturar, vamos imaginar algumas coisas aqui. Primeiro vocês precisam tirar do meio da casa aquilo que não está agradando a Deus, aquilo que tem sido empecilho. Não adianta buscar o Senhor, ou seja, não adianta estar nos cultos, não adianta cantar louvores, não adianta buscar uma bênção, não adianta querer ver uma porta aberta, querer ver um paralítico andando, um surdo ouvindo, um cego enxergando, se o caráter de vocês não está mudando, se a vida de vocês não se volta para o único Deus verdadeiro. Não adianta romper o ano e não romper na vida, não adianta virar o ano e não virar no caráter, não virar a estação da sua história para viver um novo ciclo de Deus. Comecem banindo no meio de vocês aquilo que não tem glorificado ao Senhor. E eles começaram a tirar os balins, os astarotes, os altares levantados a outros deuses. Aí Samuel disse: após fazerem isso, eu aguardo vocês em Mispa. Mispa ficava a 8 quilômetros a noroeste de Jerusalém, conhecida como Cidade Forte ou Torre Forte, pela sua altura. E é lá que nós iremos nos reunir, é lá que nós iremos sacrificar o Senhor. Só que na visão dos filisteus, os filhos de Israel não podiam se mover do lugar onde eles estavam. Só que naquela hora, Samuel, com ousadia, quando viu que o arraial estava limpo, que o povo estava se livrando dos falsos deuses, que o povo estava se permitindo, que Deus estava operando, que Deus estava fazendo, ele diz: vocês podem se mudar e vocês podem vir para Mispa. Quando os filisteus souberam disso, eles não admitiram a mudança dos filhos de Israel, porque eles não queriam que a nação de Israel saísse do lugar onde eles estavam. Só que diga assim para o seu irmão, diga: Satanás não sabe da grande revolução que Deus está gerando dentro de você. Você não está indo para a linha de combate, você não vai entrar em 2023 por entrar, você não vai virar o ano por virar, você não está na quarta do renovo por estar,
você veio, você está, você prosseguirá, porque algo grande Deus já vem fazendo acontecer dentro de você, mesmo que você não entenda muito, mesmo que você não compreenda muito, você sabe que algo novo Deus está fazendo. As emoções se misturam, as ideias ficam confusas, mas não se preocupe, tudo faz parte de um quebra-cabeça que Deus está montando. Davi, ele diz: quando eu era uma substância informe, o Senhor já tinha esquadrinhado todos os meus caminhos. O Senhor já tinha no original da Septuaginta montado o quebra-cabeça da minha história. Então de repente eles foram para Mispa. Mispa quer dizer torre forte, lugar alto. Primeiro princípio para se viver uma revolução espiritual: diga para o seu irmão, limpa a casa. Limpa a casa. Deus não é Deus que envergonha. Você sabe o que tem que sair, você sabe o que tem que ficar, você sabe onde Deus quer trabalhar. Mas eu tenho limitações, eu sou alguém que tenho os meus espinhos. Quem é que não tem? Todos nós temos. Mas a partir do momento que você se expõe a estar diante do Senhor, se expõe a estar na presença dEle, então Ele vem com a sua graça, Ele vem com o limpar do seu sangue e nos purifica de todo pecado, e nos torna novas criaturas, e nos faz viver um novo tempo e uma nova história na presença dEle. Se você crê nisso, diga aleluia e aplauda nesta noite o nome daquele que era, que é e que há de vir. Eita Deus. Então, de repente a Bíblia mostra que eles foram para Mispa. Segundo princípio: obedeça a voz de Deus e se mova de lugar. Mas faz 20 anos que eu estou com a mesma ideologia, frequentando os mesmos cultos. Faz 20 anos que eu tenho o mesmo pensamento. Chegou a hora da virada. Fala para o seu irmão, aponta para ele e diga: chegou a hora da virada. E quando eles foram para Mispa, foram com medo. Muitas vezes, para viver o novo de Deus, a gente fica temeroso. Me perguntaram: pastor, há 25 anos, ou até mais do que isso, não, isso mesmo, pregando, pastor, fica nervoso? Eu digo: nervoso não, mas que as minhas pernas tremem e o frio na minha barriga ainda vem. Quando o pastor Isaías estava orando por mim, eu digo: sangue de Jesus tem poder, me ajuda, Jesus, me ajuda. Isso não passa, porque isso é dependência. Não somos nós que fazemos, é o Senhor que faz. Não somos nós que agimos, é Ele que faz. A glória é dEle, o louvor é dEle, o poder é dEle. Mas quando Deus, Ele se apodera e Ele diz: eu vou fazer, eu vou agir, ninguém impedirá a sua mão forte e o seu braço forte de agir no meio do seu povo. Então às vezes a gente vai com medo, porque não sabemos o que está por vir. Pela primeira vez, Samuel, ele teve um ato, uma atitude de juiz, mas ele não avisou ao povo o que aconteceria em Mispa. Ele conduziu o povo pela primeira vez a sair do lugar onde eles estavam e a percorrer 8 quilômetros para outro lugar. É tempo, já mudaram lá dentro, já destruíram, já limparam a casa, agora venham para a torre de vigia, venham para Mispa. E muitas vezes quando nós emburacamos, eu vou usar essa expressão bem popular, quando nós entramos no novo, entramos inseguros. Não é porque não cremos no que Deus está fazendo, é porque não sabemos o que está por vir. Abre esse negócio, se é pela fé, porque você está debaixo de uma palavra. Vai para a igreja, você vai pela fé, porque você crê que Deus vai falar contigo. Se lance. Não teve um pastor que foi consagrado aqui,
que não aconteceu com eles o que aconteceu comigo também, o temor e o tremor, e até hoje, eu não é? Sangue de Jesus sem poder, meu Deus, me ajude. Não tem um que seja direcionado por Deus, que quando tem a responsabilidade de ser boca de Deus, quer seja cantando, pregando, tocando. Não estou falando de nervosismo, eu estou falando de temor, de que não somos nós que falamos, mas é Deus que fala através de nós, e nós não podemos perder um minuto, um segundo do que Deus quer comunicar ao povo. Toda a sensibilidade, a direção e a voz do Espírito é preciso. Então eles estavam se movendo, e quando você se move de lugar, você não sabe o que vai acontecer. E se mover em um caminho desconhecido é desafiador. Em um caminho que você ainda não percorreu é desafiador. Subir a um lugar que você nunca foi é desafiador. Mas Deus não está mandando, Deus não deu a palavra de ordem. E lá o que Deus fará? Quando Deus fala, Ele se responsabiliza. O que Deus diz a você hoje é para viver uma revolução espiritual. Fernandinho, Ele diz: suba, venha, o que te acontecerá é comigo, mas venha. Quando eles estavam em Mispa, continuaram orando, clamando, jejuando. Os filisteus souberam que eles estavam lá, foram até lá para atacá-los, e eles receberam essa informação. O medo aumentou, e eles disseram: Samuel, não pare de clamar por nós, nós não sabemos enfrentá-los. Samuel não mandou, detalhe, eles irem armados. Mandou? Venham como soldados com armamentos, venham para uma peleja. Eles foram para um tempo de busca e de consagração. Eles não foram para lutar, eles foram para buscar a Deus. Mas quem provocou a guerra? Os filisteus, sabendo que eles estavam lá. Todas as vezes que Satanás sabe que Deus está nos movendo para o centro da vontade dele, ele se levanta, e tentando nos intimidar, ele diz: eu vou te pegar. Se eu não pegar você, eu pego a esposa, eu pego o marido, eu pego o pai, eu pego a mãe, eu mexo nas suas finanças. Conversa, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. E a Bíblia diz que não existe morte nem vida, principados nem potestades, nem presente nem por vir, nem altura nem profundidade, nada que possa nos separar do amor de Deus. Se Deus é por nós, quem será? É muita ousadia. Quem será? Quem será contra nós? Deixa vir o inferno e os capetas que quiserem. Deus está comigo e Ele é por mim, e nenhuma arma forjada do inferno prevalecerá contra a minha vida. Se você crê que é assim, aplauda Jesus. Diga: eu te amo, Jesus, como eu te amo. Obrigado, Deus. Diz a palavra que eles subiram, o medo aumentou. Quanto mais a vitória se aproxima, e a revolução do que Deus quer fazer, e o ponto-chave que Deus quer que cheguemos está se aproximando, mas o medo vem. Samuel, não para de clamar, Samuel. Clama, Samuel. Faz alguma coisa, Samuel. Eu estou clamando, mas continuem buscando. É difícil buscar quando eu sei que a qualquer momento a espada pode cravar as minhas costas. É difícil adorar quando eu sei o que o diabo está fazendo na minha casa, quando eu sei o que o diabo está tentando fazer nos meus negócios, na minha saúde. É difícil estar na igreja e me concentrar no que Deus quer que eu me concentre, quando eu vejo aquilo que o diabo está gerando no meio daqueles que eu amo. E de repente Samuel disse: eu vou clamar, mas continuem clamando. E ele pegou, diz a palavra ali, um animal que não havia sido desmamado, sacrificou ao Senhor, e ele clamou ao Senhor.
Quando os filisteus se aproximaram, a Bíblia diz que Deus trovejou. Diga para o seu irmão: Deus trovejou. Enquanto você o busca, enquanto você o adora, enquanto você limpa a casa, enquanto você se move de lugar, mesmo com medo, parece que a flecha vai chegar, parece que a espada vai vir, mas Deus está trovejando, Deus está bradando, Deus está pleiteando, Deus está pelejando a minha e a sua causa. Enquanto você está aqui, Deus já está preparando o teu futuro, porque Ele diz: eu é que bem sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É Deus que troveja, é Deus que peleja as nossas guerras e a nossa causa. Tudo que nós precisamos é continuarmos buscando a sua face, exaltando o seu nome. Enquanto isso acontece, Deus está pelejando a nossa causa. Se você crê nisso, diga aleluia. Eles queriam viver um tempo de libertação, eles precisavam viver. Existe um momento que você cansa, existe um momento que você diz: Deus, eu não suporto mais. Durante quanto tempo eu vou permanecer assim? Olha para o seu irmão e diga: eu creio que aquilo que está por vir é muito maior e muito melhor do que tudo aquilo que já houve até aqui. Diga: o Deus que peleja por você, Ele é fiel, Ele é fiel. E Deus trovejou. Fala assim para o seu irmão: está ouvindo o som do trovão? Está ouvindo o som das muitas águas? Daquele que se levantou do trono? Só quem tem os ouvidos da fé é que pode ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus nesta hora está trovejando por mim e por você. Deus nesta hora está indo ao encontro da minha e da sua necessidade. Essa guerra não será vencida por meio da espada, do escudo e da lança, mas por meio da oração e do poder do nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga aleluia. Então de repente o Senhor vem e Ele troveja. Os filisteus ficaram desorientados, diz a palavra, e os israelitas avançaram contra os filisteus e os derrotaram. E em Mispa foi levantado o altar, um dos altares mais importantes do mundo bíblico, que quando você vai para Jerusalém, uma viagem, muitas caravanas passam por lá. Samuel levanta um altar e derrama o óleo depois da vitória, e dá o nome àquele altar de Ebenezer. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Diga para o seu irmão: até aqui tem nos ajudado o Senhor. O último princípio: Deus sela a revolução espiritual em nossa vida quando você escuta o som do trovão. E quando troveja, é porque a chuva está por vir. Fala para o seu irmão: a chuva está por vir. A chuva, ela vem regar a terra seca. A chuva, ela vem trazendo fertilidade. O Deus que muitas vezes para você talvez demorou em algumas ações, não dependia dele, dependia de você e de mim. Ele sempre esteve pronto e disponível, mas a partir do momento que o nosso coração se volta e se posiciona, e Ele troveja, a chuva desce e a libertação acontece. Diz a palavra que os filhos de Israel naquela ocasião, eles não foram libertos só
dos filisteus. Eles foram libertos deles mesmos. Muitas vezes nós somos reféns de nós mesmos. 2 níveis de libertação foram alcançados. A libertação interior, quando eles tiraram os falsos deuses, e a libertação exterior, quando eles saíram debaixo do jugo opressor dos filisteus. Tudo que Deus quer, e receba isso como uma palavra profética do último culto do renovo de 2022. Deus não quer só que você rompa o ano. Deus está te levando a um romper de vida.